Todos bem-vindos a essa atividade, que é mais uma parceria entre a Universidade Federal de Uberlândia e a Universidade Federal de Minas Gerais, na área de estudos clássicos, estudos da atividade. Eu tenho a alegria de coordenar mais uma vez, né, com a professora Júlia Avelar, uma atividade ligada ao estudo do latim. E nós começamos hoje, né, com uma mesa em que ela estará presente, também como palestrante, o professor Matheus Trevisan e o professor Gilson. E antes de passar a eles a palavra, eu gostaria de também dar as boas-vindas, né, ao professor Ariel e ao professor Bruno, que são diretores, né, do Instituto de Estudos da Linguagem e da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Uberlândia e de Minas Gerais, respectivamente. Eu agradeço muito a ambos pela presença, é sempre importante termos, né, e a presença deles revela isso, é sempre importante termos o apoio, o incentivo, né, de nossos chefes da faculdade. Eu acho que isso mostra, né, um reconhecimento também pelo empenho na divulgação dos estudos da antiguidade, na divulgação das letras clássicas. Então, agradeço muito a presença de ambos, agradeço também às monitoras, né, Beatriz, Larissa, Nájila e Romana, que estão aqui dando apoio, e a presença de todos vocês, né, participantes, ouvintes. Eu passo, então, a palavra, primeiramente, ao professor Ariel, para dar as boas-vindas, né, e as palavras de acolhimento, digamos. Professor Ariel, por gentileza. Boa tarde, professora Maria Cecília, boa tarde a todos, a todas. Uma satisfação imensa estarmos reunidos mais uma vez. Cumprimento a professora Júlia, também minha querida colega aqui, o professor Gilson, da Federal de Uberlândia, do nosso Instituto de Letras e Linguística. Cumprimento a todas as pessoas aqui, os palestrantes, as monitoras, os professores, professoras, todos os estudantes que aqui estão reunidos. Como dizia a professora Maria Cecília, esta é a terceira ação em parceria entre a UFO e a UFMG, uma querida instituição na qual tive o prazer e a honra de ter também feito a minha pós-graduação, mestrado e doutorado. Temos um vínculo muito grande, sempre em parceria com a FALE, né? E agora nesta oportunidade com a FAFISH. Então, sempre podemos participar nesta condição, não de chefes, tá? Corrijo aí a professora Maria Cecília, não me coloco como chefe, apenas estou na direção, estamos aqui tentando, né, atravessar aí um momento tão difícil, tão sinistro como que nos tocou passar nestes anos, né, e ainda com uma pandemia tão complicada, mas motivos como este, de podermos celebrar a pesquisa, a extensão, o ensino por meio de um projeto em parceria entre duas grandes instituições de referência no nível nacional e aqui no estado de Minas Gerais, é sempre motivo de grande alegria, de grande emoção. Então, eu parabenizo a professora Maria Cecília, a professora Júlia, minhas queridas colegas, aos meus colegas aqui da UF também, colegas da UFMG, o professor Bruno, cumprimento, diretor da FAFISH, pela realização, então, de mais um evento que congrega, por meio da extensão, a pesquisa e o ensino. É uma satisfação, mais uma vez, digo, e agradeço infinitamente por sempre se lembrarem de nós, né? Nós estamos na direção, não nascemos para a função administrativa, nossos concursos foram concursos de docentes, e continuamos atuando. Hoje dei aula pela manhã de fonética e fonologia. Estamos passando um momento difícil aqui na nossa universidade e na cidade, vemos aí esse aumento de casos, toda a dificuldade, como lidar com tudo isso. Mas passamos pela gestão, né? Passamos pela gestão. Então, quando vemos que vocês se lembram de nós, porque muitas das vezes parece que a gente é apenas desse aparato administrativo, mas não, né? Estamos na pós, orientando, trabalhando.
Então, agradeço muito por se lembrarem, pelo carinho de nos chamarem para participar. Tive a oportunidade de estar na primeira edição, em 2020, salvo engano. 2021, por uma questão de obras, né? Estamos passando por obras em casa. Ficou muito difícil a minha participação. Tentei até o último momento, mas depois não deu. E agora, com alegria que estamos aqui juntos mais uma vez. Então, desejo uma ótima jornada, que tenhamos muitas e muitas ações como estas. A pandemia, pelo menos, nos trouxe esta possibilidade de realizar eventos nesse formato à distância, né, esse formato remoto, mas nunca vai substituir a possibilidade do encontro, do abraço. Espero que em breve possamos estar reunidos, seja aqui fisicamente em Uberlândia, aí em Belo Horizonte, mas que possamos sentir o calor humano manifesto por uma atividade presencial. Esse dia chegará, enquanto isso não chega, que possamos celebrar desta maneira muitas e muitas ações como esta. Parabéns, professoras, e um ótimo evento. Muito obrigada, professor Ariel, pelas palavras e a lembrança, né? Ela nem é uma lembrança, é constante, né? Para nós, professores, a presença de vocês, porque não apenas porque Júlia e eu tivemos, né, cargos, no caso a Júlia tem, eu não tenho mais atualmente cargo de administrativo, de chefia, exceto algumas comissões, mas a Júlia coordena, né, o núcleo de estudos do Instituto. Mas nós sabemos o quanto é difícil, quanto são difíceis esses cargos, demandam, principalmente, né, nesse período que já é tão longo que estamos atravessando. Então, assim, o meu agradecimento, reconhecimento, né, e agradecimento porque, com tantas demandas, né, vocês se prontificaram, né, a vir assim que fizemos o convite e elogiam também o projeto, ou os projetos, né? Então, fico muito agradecida pelas palavras, né? E parabenizo também, não só pela atividade de professor, mas pela de gestor também. Então, obrigada. E eu passo agora a palavra ao meu diretor, ao professor Bruno Reis, né? E que eu enfatizo aqui, sempre tem também dado um apoio enorme a atividades, né, na área de estudos da antiguidade, estudos clássicos, em eventos de variados tipos, né? E não só agora que é na modalidade online, mas também quando era presencial, né? E eu espero que a gente também volte em breve a fazer eventos presenciais né? Usufruir, né, do calor, da presença, dos abraços, mas tanto em eventos presenciais como em eventos, né, online, ele sempre esteve presente. Então, por gentileza, professor Bruno. Muito obrigado, Cecília. Obrigado pelo convite. Obrigado pelas reiteradas iniciativas, o belo trabalho sendo conduzido, né, por você, pela Júlia Velar, Federal de Uberlândia. É uma alegria, na verdade, uma honra poder representar o UFMG, a perna da UFMG nessa iniciativa tão admirável de reiterados encontros nas condições mais variadas nesse período adverso. Sim, acima de tudo, né, mais do que dificuldades novas, né, a pandemia às vezes nos confronta com o ambiente em permanente metamorfose. Cada vez que a gente se encontra, a química específica da conjugação entre o que é presencial e o que é remoto, e como tudo isso se dá, vai em perpétua mutação, né? E é sempre um aprendizado. Nesse momento, a angústia já começa a ceder, o medo começa a ceder, mas é possível que a grande azáfama de trabalho venha exatamente agora, né? Reconstituir, né, a universidade em sua plenitude já de volta a um trabalho presencial, quando todos nós ainda estamos tentando, né, pôr a cabeça para fora da toca, literalmente,
pensando em como vamos conviver de novo juntos e reaprender essa passagem. De qualquer maneira, é uma alegria poder dar testemunho, né, da resiliência, da obstinação mesmo da comunidade universitária, que pode ser tão bem ilustrada no andamento desse projeto nesses anos todos, né, Cecília? Eu quero agradecer muitíssimo em nome da faculdade, em nome da UFMG como universidade, por que não, por seu trabalho, né, e da professora Júlia pela causa, né, universitária, de nos manter vivos e atuantes, mesmo em contexto tão cambiante e adverso. É também para isso que existimos, né? E eu sei também, posso dar testemunho, que você também se viu surpreendida na contingência do exercício de função administrativa nesse período. É um aprendizado árduo, sofrido, né? Porque, como disse Ariel com muita propriedade, não é para isso que a gente faz concurso, né? As nossas provas são outras, né? E a gente tem que aprender pedalando mesmo. Mas é um aprendizado que pode ser gratificante também, tem sido, poder servir, né, desse posto durante esse período tão difícil, tem sido uma jornada também de aprendizado, sobre como o que são essas nossas instituições, como elas existem, como elas funcionam, no limite, assim, ao mesmo tempo, o quão precárias elas ainda são do ponto de vista de certa fantasia organizacional que a gente pode ter. Depende muito da adesão voluntária e da boa vontade e do amor que todos nós pomos nisso. Mas, ao mesmo tempo, quão fortes elas são pela energia que está ali dentro e o amor de todos por aquilo que fazem, pelo trabalho e pela centralidade da contribuição que a gente pode dar para a vida em nossa sociedade. Desse lugar, acho que a gente pode falar com orgulho do trabalho que conseguimos realizar nesse período tão adverso, né? Eu quero dizer que a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas fica muito feliz em poder cooperar com a iniciativa desse fôlego e dessa envergadura. Contem sempre conosco, vai ser sempre uma alegria e uma honra poder participar, mesmo que seja na representação simbólica da instituição nesse ato, mas também contem sempre com a faculdade e com a direção da faculdade, porque somos nós que agradecemos, a obrigação é nossa, estaremos sempre aqui, felizes de poder servir vocês. Muito obrigado, excelente trabalho. Eu sei que vocês terão nos próximos dias. Muito obrigada, Bruno, pelas palavras tão calorosas, receptivas, né? E eu não resisto a contar um segredo, né? Me lembro que um político que pediu ao Tancredo Neves, falou, Tancredo, eu vou te contar um segredo, mas não conta para ninguém. E o Tancredo respondeu, mas se você não consegue guardar seu segredo, eu vou conseguir. Mas como você tocou na palavra metamorfoses, mudanças, né? Eu já aproveito para anunciar aqui um evento que eu organizarei também com a Júlia, né? Que é o 10º Simpósio Lendo, Vendo e Ouvindo Passado, que terá como tema metamorfoses, né? Tanto metamorfose no sentido da obra, do nome da obra de Ovídio, mas também no sentido mais geral de mudanças, alterações, movimento, adaptações. É um evento que começou em Florianópolis, quando eu era professora da UDESC, e que, quando eu fui admitida na UFMG em 2010, eu trouxe o evento para cá, e desde aquele momento eu quis fazer o que eu chamei regionalização e internacionalização juntas, que foi sempre o UFMG organizar eventos com alunos egressos da filosofia e também no núcleo de Antiga, né, o núcleo de estudos de antigos e medievais da FARE, com o qual a gente tem uma relação estreita, e foram vários eventos com doutores, já ou doutorandos, né, o do Preto, São João del Rei, Montes Claros, Diamantina, e o próximo será agora em Uberlândia, né, será também virtual, ou talvez híbrido, se as condições permitirem, mas sobre esse tema da metamorfose, né, e esse conceito, né, esse termo que pode indicar tantos conceitos, eu acho que é fundamental para a gente nesses momentos, né, pandêmicos também. Então, eu já deixo, né, anunciado aqui, e já deixo o convite, inclusive, para a participação, né, e para a abertura. Serão 20 anos de evento, é um evento bienal, né?
Então, serão 20 anos, mais o 10º simpósio, né? Bom, muito obrigada, então, mais uma vez. E agora eu passo, então, a palavra, né, à Júlia, depois ao Matheus e ao Gilson, mas antes fazer uma breve apresentação, né, deles. Como nós divulgamos no site, tanto o site da Universidade Federal de Uberlândia como da UFMG, o site do evento ele tem um link para os currículos de todos, então vocês podem ver com mais detalhes a longa, extensa e importante produção deles. Mas eu queria apenas destacar, né, que a nossa primeira palestrante, a professora Júlia Velar, egressa aqui, que eu conheci quase no início da graduação, né? Tive a alegria de ver o desenvolvimento dela, que fez a graduação, mestrado e doutorado na UFMG, sobre o vídeo, mestrado, doutorado, com dissertação e tese premiadas, né, no Brasil, e que atualmente é professora, né, da adjunta de língua latina e literatura latina e filologia românica na Federal de Uberlândia, onde também coordena o Núcleo de Estudos Clássicos, né, o NUCLA, e também uma tradutora, né, de Ovídio, e também trabalhou, né, com outros autores, Tácito, enfim, tem uma produção, né, extensa que vocês podem conferir depois no Lattes dela, né? O professor Matheus é também nosso professor aqui, mas teve toda a sua formação na Unicamp, né, onde traduziu a Ars Amatória de Ovídio, sobre a qual ele falará, mas também é tradutor de Varrão, de Catão, né? E membro do NEAM, mas foi idealizador com o querido, né, professor Paulo Sérgio Vasconcelos, né, que foi também orientador dele no mestrado, doutorado, um colega queridíssimo, e meu testemunho, né, desapaixonado também pela cinefilia, né, um grande conhecedor de cinema e com trabalho sobre cinema e a figura do professor de latim, né? Mas com ele o professor Matheus idealizou, né, a coleção Biblioteca Latina, né, que foi acolhida pela editora da Unicamp e editora da Federal do Paraná, né? E só lembro aqui que nós temos hoje a presença do professor Rodrigo, da Federal do Paraná do Latim, foi diretor da editora de lá, e hoje está fazendo o pós-doutorado aqui na FMG, sob a orientação da professora Tereza Virgínia, e que será o palestrante também na próxima semana, né? Bom, como comentador, o professor Gilson, né, que teve também toda a sua formação, ele é professor de Filologia Românica, Língua e Literatura Latina, na Federal de Uberlândia, e fez toda a sua formação aqui na UFMG, né? E além da sua formação e sua atuação na área de latim, ele é editor assistente de uma revista machadiana eletrônica, né? Então, dedicada a textos sobre Machado de Assis, né? Que era, aliás, um grande leitor dos clássicos, né? Então, com essa breve apresentação, eu passo a eles a palavra, em primeiro lugar, a Júlia, né? E agradecendo a todos pela presença, né? E desejando para todos nós um bom evento. Júlia, por gentileza, tem a palavra. Obrigada, Cecília, pela apresentação gentil. Mais uma vez eu agradeço aos nossos diretores, professor Ariel e professor Bruno, pela presença, pelas falas de boas-vindas. E queria agradecer também a todos e todas, né, pelo interesse no evento e dizer que para mim é uma grande alegria organizar mais essa ação de extensão junto com a Cecília, né, de modo a reforçar as parcerias entre a Universidade Federal de Uberlândia e a Universidade Federal de Minas Gerais, né, com essas iniciativas interdisciplinares voltadas para a antiguidade. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, e eu já passo, então, a minha fala para não me delongar muito. O título da minha fala aqui hoje é Carmen Crimen Est, Releituras Ovidianas da Arte de Amar da arte de amar nos Trístia e nas Metamorfoses. Nesse ciclo de releituras da arte de amar, a minha proposta aqui hoje é fazer uma breve introdução à obra, mas a partir da perspectiva do próprio Ovídio, ou melhor, do Nasão, né? Publius Ovidius Naso, Nasão, que é como o poético se autodenomina nas suas obras. E meu foco vai ser a releitura ovidiana da arte de amar em duas outras obras ovidianas,
Os Trícia, a primeira coletânea de poemas de exílio, né, em que Nazão nos oferece um panorama da sua trajetória poética, uma espécie de releitura e reavaliação das suas obras anteriores, e nas Metamorfoses, que é um longo poema de temática mitológica. Sobre esse aspecto, né, da retomada, reinterpretação e reescrita da sua produção pregressa na poesia de exílio, isso foi um ponto que eu desenvolvi em detalhes na minha tese, né, intitulada Uma Teoria Ovidiana da Literatura, Os Trícia, como epitáfio de um poeta leitor, eu defendi em 2019, mas eu vou retomar aqui alguns pontos, né, e vou desenvolvê-los para apresentar, então, a vocês essa arte de amar de acordo com o olhar de Nazão, na recepção que o próprio poeta faz dessa sua obra. Eu vou partilhar aqui a tela, só para vocês acompanharem os trechos que eu vou exibir. Todos conseguem ver? Perfeito, então. Bom, nos Trícia, como eu disse, esse processo de autorrecepção, ele se vincula à construção de uma narrativa literária da vida da personagem poeta. E que narrativa que é essa? No ano 8º depois de Cristo, Nazão, já famoso em Roma por suas elegias amorosas, teria sido supostamente expulso da urbe pelo imperador Augusto e enviado para a distante cidade de Tomos, nas margens do ponto Euxino, né, o atual Mar Negro. Eu não vou entrar aqui em detalhes, né, com relação à ocorrência histórica ou não do exílio do autor empírico, né, o meu enfoque é na obra, né, na qual figura uma personagem poeta exilada, Nazão, né, a ponto de se poder dizer que o texto literário fundou o exílio. Bom, segundo as palavras do eu poético, a relegação teria resultado de duas citações, Procrimina, né, um poema e um erro, Carmen et Error. Sobre o erro, nós não possuímos informações detalhadas, né, mas o poema é, em geral, identificado com a arte de amar, que teria desagradado o imperador Augusto, acusada de imoralidade e incitação ao adultério. A obra teria entrado em conflito com aquela política augustana de retomada do mos maiorum, da instituição de leis para regulação dos casamentos e coibição do adultério. E ao longo dos Trícia, a arte de amar é mencionada em vários momentos como a causa de perdição do poeta. E todo o livro segundo constitui uma defesa da obra anterior. Nazão confessa explicitamente que o desterro resultou do seu talento poético, né? Ele afirma: agora, se não odeio os poemas e a paixão que me foi danosa, já é muito. O desterro, assim, nasceu do meu talento, ingenium, né? O termo que ele usa. E ele faz referência direta também à arte de amar, né? Dizendo que quisera eu ter feito pó daquela minha arte, ars mea, que arruinou seu mestre desprevenido. Eu chamo a atenção aqui, né, para a palavra magistrum, né, magister, que já ocorre nos Trícia e, enfim, é uma palavra-chave na arte de amar. Então, nesse contexto em que a arte de amar é considerada culpada e se torna um estigma por ter causado, supostamente, a relegação do poeta, né, Nazão se esforça por demarcar um contraponto entre a nova obra de exílio, né, e as suas obras amorosas anteriores. Essa negação da temática amorosa é assinalada na primeira elegia dos Trícia, que é uma elegia programática, em que o eu poético se endereça ao livro personificado. Aí ele diz o seguinte: se houver alguém que não julgue digno de ler, porque és meu e te aparte de seu seio, diz, examina o título, non sum praeceptor amoris, não sou preceptor de amor. As punições merecidas já sofreu aquela obra. É bem interessante que aqui Nazão faz questão de assinalar não ser mestre do amor, instaurando um contraste com a arte de amar, em cujo princípio, eu coloquei o verso aí no slide, ele afirma exatamente o contrário, ego sum praeceptor amoris. Então, ele busca distinguir esse projeto poético dos Trícia de qualquer vínculo com a ars, a fim de evitar novas punições. Esse ponto da recusa da poesia amorosa nos Trícia foi abordado, inclusive, na dissertação da Laís Santos, que foi orientanda da Patrícia Prata, que, inclusive, né, a Patrícia vai falar para a gente aqui um dia, no evento. Então, no fim, nas referências, vocês podem conferir também, ela abordou essa questão. Mas o ponto aqui que eu gostaria de entrar, né, conforme eu discuti na minha tese, essa recusa explícita da poesia amorosa, ela ocorre no plano mais imediato do texto, né? Mas, por outro lado, no plano estrutural, a poesia de exílio, ela não só retoma trechos e alude diretamente à arte de amar, mas ainda se estrutura em elementos dessa obra anterior, né? Resgatando, por exemplo, traços do seu caráter didático. Apenas a título de exemplo, eu evoco aqui o segundo livro dos Trícia,
mais uma vez, né, que é uma longa elegia em forma de carta endereçada ao imperador Augusto, na qual Nazão busca justificar e defender a obra pregressa da punição sofrida. E em meio à sua defesa, ele afirma: demonstrarei mais abaixo, se é lícito enumerar, que todo tipo de poema pode aos ânimos prejudicar. E mais ou menos 100 versos depois, né, com um intuito nitidamente didático, Nazão elabora um catálogo de obras e autores da tradição greco-romana, a fim de demonstrar que todos eles teriam escrito poesia amorosa, mas não foram punidos. Ele coloca nesse catálogo Homero, os líricos gregos, tragediógrafos, comediógrafos, né, Calímaco, Lucrécio, Virgílio também, só para citar alguns. Né? Só que o que Nazão faz, na verdade, é uma releitura dessas obras da tradição sob o viés amoroso, numa reinterpretação altamente parcial, né, que demonstra o poder do leitor para dar novo sentido às obras. Assim, novamente, Nazão ensina sobre o amor e a poesia amorosa ao reler e ressignificar a tradição literária, só que sob uma perspectiva erótica. Ele nos ensina como ler potencialmente qualquer obra como sendo de temática amorosa. E além disso, esse diálogo com a arte de amar é reforçado pela presença em Trícia 2, também nesse contexto de defesa, uma citação praticamente ipsis-literis de um trecho da arte de amar. Né? Nazão assinala ter deixado claro o público a que se destinava o poema, o qual não incluía nem virgens nem matronas. Né? Ele diz nos Trícia: para não poderes duvidar a quem escrevo os livrinhos, um dos 3 livros da arte de amar, no caso, né, tem estes 4 versos. E aí que ele cita a própria obra anterior. Ficai longe, fitas tênues, sinal de pudor, são as virgens, né? E tu, vestido longo, que cobres metade do pé, são as matronas. Nada cantarei, senão o legítimo e fraudes permitidas. E em meu poema, crime algum haverá. Né? Chama atenção aqui a expressão, né, Carmen e crimen. Tá? Bom, esse trecho dos Trícia retoma, como eu disse, com uma pequena modificação, uma passagem na própria arte de amar, logo depois da invocação de Vênus no início do poema, em que ele diz na arte de amar: a prática move esta obra, ao vate perido, obedecei, cantarei verdades. Assiste, ó mãe do amor, minha empresa. E aqui o trecho que foi citado nos Trícia. Ficai longe, fitas tênues, sinal de pudor, e tu, vestido longo, que cobres metade do pé. Cantarei uma Vênus segura e fraudes permitidas. E em meu poema, crime algum haverá. Né? E embora a arte de amar tenha sido acusada de imoralidade, seus versos já alertavam qual deveria ser o público-alvo. Né? A passagem, lida retrospectivamente sob a perspectiva do exílio, adquire o valor de uma antecipação da defesa de Nazão. Assim, antes mesmo de sua expulsão de Roma, ele já defende sua obra amorosa de acusações, e isso é bastante significativo, pois constitui uma prefiguração, né, de um castigo futuro, estranhamente já registrado nos versos da obra que viria a ser alvo de acusação. E aí eu chamo a atenção aqui esse jogo de palavras envolvendo os termos Carmen e crimen, né, porque é um ponto que já foi abordado por vários estudiosos, né, como Williams, Barchiesi, mas eu menciono aqui porque corrobora a minha argumentação. Né, no âmbito semântico do verso, Nazão nega a existência de qualquer crime em seu poema. No entanto, no plano formal, o trocadilho com os termos desmente essa afirmação, porque o termo carmine, vejam ali, eu coloquei em maiúsculas, tem em si a palavra crimen, né, num anagrama quase perfeito. Né? E, a meu ver, esse verso ele é chave não só por se refletir tanto na arte de amar quanto nos Trícia, mas especialmente por registrar um vínculo entre o Carmen ovidiano, né, o poema, e o crime que supostamente viria a causar o exílio da personagem poeta. Né? Ele materializa o processo de construção de uma autobiografia literária de Nazão, na qual o exílio, que é um exílio de motivações literárias, figura como uma importante marca. E para finalizar aqui minha fala, né, como eu disse, eu ia mencionar um pouquinho das metamorfoses, eu passo a uma breve possibilidade de releitura da arte de amar nas metamorfoses. Né, e aí eu vou citar um trechinho do livro primeiro da arte de amar, logo depois de apresentar os locais em Roma adequados para a busca de uma mulher e para a conquista amorosa, o Magister, ele passa para os ensinamentos e técnicas de sedução. Só que entre um e outro assunto, ele introduz um pressuposto. Né? Ele diz que, sendo o desejo mais violento nas mulheres,
os homens podem ter certeza de que a conquista será algo certo. Né? E para defender e comprovar essa tese, o Magister ele recorre a exemplos mitológicos. E ele diz o seguinte, aqui eu cito a tradução do Mateus Trevisan. E assim como ao homem, Vênus furtiva apraz a mulher. Ele finge mal, ela deseja com maior discrição. Se nós, homens, concordássemos em jamais dar o primeiro passo, a mulher vencida logo representaria o papel de quem o dá. E aí, um pouquinho depois, ele diz, por que referir Bíblis que se abrasou no amor proibido ao irmão e corajosamente puniu sua infâmia com um laço? Mirra amou o pai, mas não como convém a uma filha. Agora, oculta-se detida sob uma camada de cortiça. Com as lágrimas que destila da árvore olorosa, ungimos-nos, e as gotas conservam o nome da dona. Logo depois desse trechinho, ocorre um painel mitológico que narra a paixão de Pasífae, esposa do rei Minos de Creta, por um touro, sua união com ele e o nascimento do Minotauro, fruto desse adultério. E, contrariamente ao prometido pelo Magister, as figuras femininas citadas são exemplos de amores proibidos. Ele falou antes, naquele trechinho, que só cantaria os furtos permitidos, mas esses amores todos são amores proibidos, resultantes da paixão e do desejo violento, que, segundo Nazão, dominam as mulheres. Esses exemplos são todos eles retomados nas Metamorfoses, numa releitura e reescrita dos mitos antes evocados na Arte de Amar. Se Bíblis e Mirra são aqui apenas brevemente aludidas, nas Metamorfoses suas histórias são narradas longamente nos livros 9 e 10, com passagens que claramente retomam a Ars e dialogam também entre si. De fato, o trecho da Ars já antecipa a metamorfose sofrida por Mirra, a gente tem uma mini etiologia aqui, e é uma espécie de prefiguração da narrativa vindoura das metamorfoses. No caso de Bíblis, também fica patente a sofisticação da releitura ovidiana, porque as duas obras, a Arte de Amar e as Metamorfoses, exploram versões diferentes sobre a morte da personagem. Na Ars, Bíblis teria se suicidado enforcando-se com um laço, e nas Metamorfoses, consumida por lágrimas, ela se transforma numa fonte. Já a história de Pasífae, que é o painel mitológico, que foi amplamente desenvolvida na Arte de Amar, ela não é retomada nas Metamorfoses, senão em breves alusões, ou seja, uma obra complementa a outra na narração desses mitos. A menção das personagens, ela figura como uma espécie de nota de rodapé que aponta para outra obra, onde sua história está mais amplamente desenvolvida, o que ressalta a existência de diálogos que a gente poderia chamar de autotextuais. Por fim, eu não posso deixar de dizer aqui que os amores de Bíblis, Mirra e Pasífae são identificados nas Metamorfoses pelos termos crimen, skelos, nefas e adultérios, que evocam precisamente algumas das acusações sofridas pela Arte de Amar. Com isso, eu finalizo esse ciclo de diálogos, destacando que Nazão relê a si mesmo e se reescreve continuamente em suas obras, e que esse processo de autorrecepção evidencia a existência de um projeto poético maior, segundo o qual as obras ovidianas dialogam entre si e se interinfluenciam mutuamente. É isso, muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Júlia. Nós passamos, então, ao professor Mateus Trevisan, meu colega aqui da FARE, e depois teremos o comentário do professor Gilson. Mateus, por gentileza. Boa tarde a todos, Cecília, Júlia, novamente. Obrigado pela organização de mais esse evento, que, como foi bastante enfatizado pela Cecília, estabelece essa ponte interinstitucional entre a UFMG e a Federal de Uberlândia. É um prazer para mim estar aqui comentando um pouco a respeito da obra Arte de Amar, que, como disse Cecília, foi tema de meu estudo da minha dissertação de mestrado, defendida já há algum tempo, na verdade foi em 2003, essa época da minha dedicação ao estudo de Ovídio. Então, agradeço a todos, as organizadoras, aos demais colegas presentes e também a todos que nos ouvem nessa exposição.
tenho por bem, para não me alongar em demasia, além do tempo conveniente, que eu inicie a minha fala nesse sentido. Então, pergunto se já poderia, então, Júlia, iniciar a partilha dos meus slides e a minha exposição. Então, perfeito. Espero que esteja visível. Sim, está ótimo. Sim, isso. Então, Arte de Amar, Mescla de Gêneros, no livro primeiro. Então, tocamos aqui nesse ponto que é bastante importante para a poética ovidiana, não só da arte de amar, mas praticamente de toda a produção, que é a experimentação com os gêneros literários antigos. Então, sabemos que Ovídio é esse poeta multifacetado, autor de mais de uma obra, desde dos exercícios de juventude, ainda dentro do gênero da elegia erótica romana, que são os amores de Ovídio, e depois passando pelas obras seguintes, Epistolae Heroidum, a Erotodidaxis, de que a arte de amar e também Remédios do Amor fazem parte. Então, sempre notamos em toda a produção de Ovídio, desde a produção mais inicial da juventude até a produção da maturidade, sobretudo nessa produção da maturidade, a poesia da época pós-exílio, que foi comentada pela Júlia, alguma tentativa de ultrapassar esses limites estanques dos gêneros poéticos antigos. E justamente nessa experimentação ovidiana, com muita frequência, a elegia erótica romana é tomada como um dos polos que, para ser transformado, para entrar em contato com outros gêneros e, ao mesmo tempo, ser influenciada por esses gêneros e também influenciá-los. Então, especificamente em arte de amar, né, temos a participação de dois gêneros em mescla, em mistura, que seriam a poesia didática antiga e a elegia erótica romana. Então, eu comento na sequência, se diz assim, gênero, grosso modo, né? Mas não é também tão pacífico que a poesia didática constitua um gênero à parte, no sentido de que há uma espécie de predominância de visão a entender que a poesia didática antiga, na verdade, corresponderia a uma espécie, a um tipo do grande gênero épico. Mas, de todo modo, poesia didática e elegia erótica romana bastante fundamentais para a tessitura em genérica, em mescla de arte de amar. Então, retomando o assunto, basicamente, da obra toda, né? Aqui me foco mais no livro primeiro, mas o que eu comento para o livro primeiro serve também para o livro segundo e terceiro, né? Então, de maneira geral, no livro primeiro, ele é direcionado pelo Magister Amoris, pelo mestre de amor do poema,
discípulos, ao aluno do sexo masculino, e visando a ensinar esse discípulos, esse aluno do sexo masculino, no livro primeiro, tanto que ele encontre a quem amar na cidade de Roma e também faça a conquista. Encontre uma amada e conquiste. Esse é o assunto do livro primeiro. No livro segundo, também para os discípulos, então, portanto, supostamente para um aluno do sexo masculino, e supostamente ensinando, tecendo comentários que ajudariam esse aluno do sexo masculino, uma vez tendo conquistado uma amada, né, que ele pudesse fazer o relacionamento durar. No livro segundo, então, durar o relacionamento. E no livro terceiro, que é para as mulheres, como discípulae, né, que é uma espécie de união do livro primeiro e segundo, mas no feminino, porque elas seriam ensinadas tanto a encontrar um amor, a conquistá-lo e a fazer também o relacionamento, que o relacionamento dure. Então, por exemplo, Peter Turri, que é um autor bastante importante em termos dessa teorização da poesia didática, não entende, praticamente daqueles da maioria que não entendem a poesia didática como um gênero à parte, mas como uma espécie da épica, né? um tipo da épica. Inclusive porque a maioria dos poemas didáticos antigos são escritos no metro hexâmetro datílico, e que é o mesmo metro da tradição épica desde Homero. Uma outra autora, né, que é Catarina Folk, numa obra de 2002, né, ela discorda, ela aponta, assim, traços nos poemas didáticos parecidos com o sistema de traços de Turri, né? Então, ela fala, por exemplo, que os poemas didáticos manifestam a presença de uma constelação professor-aluno, que seria essa figura de magister e discípulos, né? Que é tão enfatizada por Turri. Então, há pontos em comum entre Folk e Turri. Mas para Folk, né, teríamos na poesia didática um gênero à parte, porque ela vê, por exemplo, que nos poemas didáticos os poetas manifestam explicitamente o intento de ensinar a respeito de algo. Que quando vamos para a proposição de Homero da épica estrita, Homero não se propõe na proposição da Ilíada, da Odisseia, a ensinar sobre algum tópico técnico. Como veremos aqui, Ovídio se propõe a ensinar a respeito do amor, da conquista. Então, que esse é um elemento importante para que ela separe a poesia didática como gênero à parte, o explícito intento didático. E também os temas, né, da poesia didática, então, preceituar desde Hesíodo com os trabalhos e os dias, a respeito da agricultura, que é um tema retomado por Virgílio, evidentemente, nas Geórgicas, já em contexto
romano, no primeiro século antes de Cristo, né? Poemas didáticos a respeito da astronomia, poemas didáticos até de conteúdo bastante filosófico. Então, Folk enfatiza que são temas bastante diferentes daqueles da épica típica, e por isso ela opta por separar. Na minha exposição, sigo o sistema de definição da poesia didática dado por Turrey, porque, como eu disse, ele segue esse padrão mais usual de entender a poesia didática como uma espécie da épica. Então, para Turrey, né, haveria em todo poema didático a presença do que ele chama de uma voz autoral única. Também o endereçamento explícito a um destinatário. O que a voz autoral seria a voz do magister didático, da figura do mestre que instrui nesse tipo de texto, e que ele, me parece, compreende como uma espécie de desdobramento da voz do autor. Do endereçamento explícito a um destinatário, vemos que seria a forte evocação da própria figura do discípulos, do aluno. Em geral, também haveria nos poemas didáticos seriedade expositiva, né, como se os autores vinculados a essa forma expressiva, a poesia didática, não desperdiçassem, em geral, a ocasião instrutiva e, de fato, se pusessem a preceituar com razoável rigor, de forma razoavelmente acurada, a respeito de tópicos de importância para a cultura em que se inserem. Então, como a própria agricultura, a própria filosofia e outros temas de importância. Assunto instrucional mais do que exortatório. Então, o assunto instrucional leva a pensar numa espécie de situação de aula que é colocada em movimento pela dinâmica significativa desse tipo de obra. Teor técnico e detalhado. Então, com muita frequência mesmo, vários poemas didáticos contêm uma exposição bastante detida, né? Então, um exemplo típico seria a obra De Rerum Natura, de Lucrécio, lá também do primeiro século antes de Cristo, né? Em que vemos em De Rerum Natura uma exposição razoavelmente rigorosa a respeito do que seria a física epicurista. Então, esse exemplo do De Rerum Natura, uma obra técnica de física epicurista, e, no entanto, é um poema didático. Também a presença de painéis ilustrativos, que são pontos como que de parada da preceituação estrita, seja para contar uma história frequentemente mítica, seja para até apresentar uma cena, uma descrição, né? Mas de modo que esse momento de pausa ou narrativo ou descritivo de uma cena encontre alguma integração também na dinâmica instrutiva do magister. Em geral, o emprego do metro hexâmetro datílico, que é o mesmo metro da épica tradicional desde Homero,
Bom, e também no início devem ter contido os poemas didáticos ao menos um livro de 800 versos, que é a extensão aproximada dos trabalhos e os dias de Hesíodo. Veja que Arte de Amar é muito mais extensa do que 800 versos. Então, são 3 livros. Eu sou péssimo na questão da quantidade, mas é aproximadamente esse, assim, limiar dos 800, sempre um pouco menos, ou essa quantia aproximada. Então, aparentemente, essa divisão dos poemas didáticos em livros teria sido também uma inovação trazida por Lucrécio em De Natura, né? Porque sabemos que De Natura lucreciano contém os 6 livros, né? Na sequência, é basicamente uma ilustração dos elementos que eu falo que constituem a poesia didática de acordo com o sistema de traços de Turrey, né? Então, não vou ler o trecho todo, sempre a tradução é minha, né? O primeiro trecho é exatamente do comecinho do primeiro livro da Arte de Amar, né? E ele começa: se alguém neste povo não conhece a arte de amar, leia este poema e, lendo-o, ame instruído. Depois, o que está em negrito é mais importante. A mim, Vênus designou preceptor do tenro amor, né? Então, essa voz que emana do texto, ao mesmo tempo diz que quem o lê sairá dali instruído, porque leia este poema e, lendo-o, ame instruído. Então, ele se coloca como detentor do saber, como magister em contexto amoroso. E, ao mesmo tempo, ele se coloca como um conhecedor tão hábil do amor que teria sido designado pela própria Vênus como preceptor de galanteria, né, do tenro amor, né? Essa é um pouco essa mitologia dosada que vai entrando, né? Então, é a voz instrutiva do magister da poesia didática. O que eu coloco como 2 é o segundo traço. Não é necessário ler todo, né? Mas sempre o que eu coloco em negrito é o que é mais importante para destacar, né? Então, enquanto é lícito e de rédeas soltas, ao acaso podes ir, escolhe a quem dizer. Só tu me agradas. Ela a ti não tombará pela leve brisa. Depois, mais embaixo, tu também, matéria para um longo amor, buscando. Então, o que é isso? O endereçamento em segunda pessoa, gramatical, a ti, tu também, né? Escolhe esse imperativo de segunda pessoa, segunda pessoa do singular aqui, moldando o ouvinte ou leitor do texto como discípulos amoroso. O terceiro ponto não é da arte de amar, é um trechinho que é do proêmio do De Natura de Lucrécio, ou da natureza, aproximadamente entre verso 1 e 22, né? Um pouco para dar conta dessa seriedade, né, expositiva, geralmente associável aos espécimes da poesia didática, porque estamos em
no caso de Dererum Natura, da natureza de Lucrécio, diante de uma exposição filosófica e que tem esse comprometimento forte com difundir o que parecia ser a verdade para o autor, para Lucrécio, que são os próprios princípios do epicurismo, e mesmo propor, né, um certo modo de vida que levaria o discípulos, o aluno lá de filosofia lucreciano, a felicidade, a usufruir da sua vida do melhor modo possível. Então, o trechinho em negrito: mas nada há de mais agradável do que ocupar os altos e serenos lugares, fortificados pelas doutrinas dos sábios. Então, que é essa recompensa, ter esse experimentar esse grande prazer, né? Porque nada há de mais agradável, que será o resultado da assimilação do epicurismo pelo discípulos. Pouco é necessário, naturalmente, pelo que diz respeito ao corpo. Tudo que suprime a dor pode dar-lhe, ao mesmo tempo, numerosas delícias. Cito aqui da tradução do Agostinho da Silva, que foi publicada pela coleção Os Pensadores, né? Então, ou seja, para dizer que em Lucrécio, por exemplo, ele não está brincando, ele de fato está ensinando com detalhes essa filosofia e mesmo prometendo aos discípulos que quem adere ao epicurismo alcança a felicidade, uma espécie de bem-estar pleno. Então, será que é isso que acontece na arte de amar? Né? Me parece que não, porque com a entrada do elemento elegíaco, né? Então, sabemos que, do ponto de vista da hierarquia dos gêneros, a elegia erótica romana é um gênero mais rebaixado do que seria a didática, associável até à épica, segundo alguns. Então, quando há essa incorporação do elemento elegíaco mais baixo para ensinar a galanteria, o amor de forma descompromissada, parece que grande parte dessa seriedade expositiva típica da poesia didática fica bastante comprometida. Também, né, sempre do livro primeiro, por volta do verso 35, 40, de início esforça-te por descobrir o que desejas amar. Contigo labora esse convencer a menina que te agrada. O terceiro, que por longo tempo dure o amor. Então, isso é uma espécie de uma partítio, de uma divisão dos passos que o discípulos percorrerá sendo instruído por Ovídio. Supostamente sendo instruído por Ovídio na arte da galanteria. E na sequência, obviamente, depois de fazer essa divisão inicial dos assuntos, Ovídio preenche toda a arte de amar com refinamentos, com especificações desses preceitos, né? Então, de fato, é como se fosse a arte de amar uma espécie de um curso completo da conquista da galanteria amorosa, né?
nessa constituição ilusória de uma espécie de situação de aula. Um pouquinho o trecho quinto, né? Aqui, sempre do livro primeiro da Arte de Amar, seu espírito estará apto à captura quando for a mais radiante das criaturas, né? Então, quando que lá a amada, a bela, estaria propícia à conquista, feliz. Mas também deves experimentá-la quando sofre, pois a feriu sua rival. Então, num certo detalhamento, né? Então ele vai ensinar a conquista da mulher quando ela está contente, bem disposta, mas também quando não está tão contente. Aqui, por volta do verso 100 e seguintes do livro primeiro, temos da Arte de Amar um exemplo de painel ilustrativo, porque ele quer exemplificar o motivo de, até mesmo em sua época, os teatros serem ambientes propícios à conquista das mulheres. Então, ele evoca aquela lenda muito longínqua romana do rapto das Sabinas. E que, segundo essa lenda, Rômulo teria convidado os vizinhos sabinos, mas também as mulheres e filhas desses vizinhos para uma celebração, mesmo ocorrida em parte num teatro primitivo, mas esse convite era um ardil, porque durante a celebração ele poderia dar o sinal a seus homens para que raptassem essas mulheres sabinas e as tomassem para si, né, para os próprios romanos. Então, até com essa fala dos homens de Rômulo, né, para as mulheres que eles raptam, né? Então, de repente, alguma moça raptada chorava e aí, supostamente, consolando quem a raptava, dizia: por que turvas os doces olhos com estas lágrimas? O que teu pai é para tua mãe, eu serei para ti. Então, bastante assim, ousado esse trechinho. Então, exemplo do painel ilustrativo. A questão métrica, eu não preciso tanto especificar aqui, só coloquei um trechinho de Geórgicas 3, que é o próprio começo do livro 3 das Geórgicas, que é, na verdade, de verso 1 a 5. Então, Geórgicas, um poema didático, agrícola. Então, que se formos fazer a escansão do que está aqui no latim, seria sempre o metro típico da poesia didática, o hexâmetro datílico. E também típico da épica, né, já que alguns, como o próprio Turrey, consideram a poesia didática uma espécie da épica, né? Mas não é o que temos em Arte de Amar, porque em Arte de Amar temos a incorporação para escrita ao longo da obra toda da estrofe do dístico elegíaco, sendo que na estrofe do dístico elegíaco, o primeiro verso do par é o hexâmetro, mas o segundo é o pentâmetro. Então, não importa tanto ficar comentando muito sobre a métrica, mas veja que em Arte de Amar, Ovídio adota a estrofe da elegia, e não propriamente o hexâmetro puro, embora esteja subentendido que o dístico elegíaco é sempre iniciado também pelo hexâmetro.
Mateus, Pois desculpe não. interrompê-lo, mas é só terrível essa função, né, de moderador. Mas é só em função do tempo, como já são 18h06, nós vamos hoje até às 18h30, porque teve abertura. Mas ainda assim, como a gente tem a moderação ainda do Gil, se já apareceram algumas perguntas, eu pediria para você talvez cortar aqui, né, realçar apenas o que você acha mais importante nesse momento e, claro, no último dia, né, nós retornaremos com a sua fala, né, junto com a professora Eva. Obrigada. Perfeito. Então, isso. Então, também, obrigado, Cecília. Então, também, a extensão, né, porque o primeiro livro da Arte de Amar contém um pouquinho mais de 765 versos. Né? Então, eu vou acabar, como é a questão da mistura de gêneros. Né? Então, o que há da elegia erótica romana em Arte de Amar? Então, além da estrofe do dístico elegíaco, há vários temas, vários topoi, né? Então, por exemplo, que eram característicos da elegia. Então, por exemplo, a ideia da militia amoris, que corresponde a dizer que o amante não é verdadeiro soldado em campo de batalha, que suas batalhas são ocorrem somente em âmbito amoroso. Então, em sentido assim metafórico, de repente enfrentando um rival, tentando se desvencilhar do próprio amor, ele é dito miles amores, soldado do amor. Né? Também um outro topos importante, característico da elegia erótica romana, que é o Seruitium Amoris, que era na elegia o apaixonado, o amante, se colocar como que numa situação de escravo da mulher amada. Então, isso também é um topos que transparece, né? Em Arte de Amar, no livro primeiro, então, por volta de verso 150, que qualquer motivo se preste à tua solicitude. Ela, por volta do verso 420, também essa amada, essa mulher que foi conquistada, é chamada de senhora, como ocorre também na elegia, ela tivesse o poder, o comando sobre este homem. Né? E vários outros topoi da elegia que adentram a arte de amar, né? Como a própria questão do dives amator, que é o amante rico. Porque o apaixonado típico da elegia se dedicava como que integralmente ao amor. Então, ele não tinha, assim, pretensões de enriquecer, não tinha pretensões de ascender, mesmo politicamente, militarmente, na cidade. Então, ele não era rico nesse sentido, né, de ter esse intento aquisitivo muito aflorado. Mas, de repente, algum outro rival era rico e, por conta da riqueza, do luxo, acabava seduzindo a amada. Então, que esses topoi adentram, mas muitas vezes, da elegia, adentram a arte de amar, mas muitas vezes adaptados. Porque, por exemplo, o Magisterium Amoris, que era o ensinamento amoroso, poderia ser visto como um topos elegíaco eventual. Mas esse topos do Magisterium Amoris como que toma conta por completo da arte de amar.
Então, veja também, né, a arte de amar seria racional, por oposição à elegia passional, que é uma poesia amorosa em primeira pessoa. Então, que é um pequeno exemplo, no finalzinho de Arte de Amar, é evocada uma cena em que o Discípulos encontraria a amada num banquete em companhia do rival. E na arte de amar, né, ele segura o que seria uma crise de ciúmes, né, que é mostrada, por exemplo, na elegia 1.4.1.6 dos Amores, né, em que ali na poesia passional em primeira pessoa ele deixava transbordar a emoção e dava vazão como que a uma crise de ciúmes. Enquanto que, veja, em Arte de Amar, né, deseja ainda a simpatia do homem de tua menina. Amigo, ele vos será mais útil. Então, que é esse elemento do rival que é adaptado aqui para uma racionalidade fria, supostamente, em Arte de Amar. E resumindo, acabando mesmo, autores, né, como, por exemplo, Gian Biagio Conte, num ensaio dele, que está traduzido para o inglês como Love Without Elegy, né, entende que prevaleceria em Arte de Amar o elemento didático, porque ele vê já nesse movimento de Ovídio sair de uma poesia meramente passional em primeira pessoa para uma instrução amorosa, como que um alargamento, uma abertura de horizontes em relação ao que era o imaginário da elegia. E também, então, que não... e também Alexander Dowsell, numa obra de referência sobre a poesia didática, diz: mas, por mais generalizados que sejam os elementos elegíacos, o tom da ars é didático. É uma prática frequente dos escritores romanos sinalizar suas afiliações genéricas, referindo-se, logo ao início de uma obra, a certos textos canônicos. A epifania hesiódica, nos versos 27 e 28, e a referência apontada à teogonia, no verso 30, proclamam a intenção de Ovídio de compor um poema didático. O uso frequente da imagética do velejo e da agricultura apontam na mesma direção. Há ecos paródicos de todas as obras de Virgílio ao longo do poema, mas as referências ageórgicas superam as das Éclogas e da Eneida combinadas. Desculpe por ter ultrapassado o tempo, era tudo. Imagina, Matheus, eu é que peço desculpa por essa função, isso é um pouquinho draconiana, mas muito obrigada por sua exposição, e eu passo agora a palavra ao professor Gilson, agradecendo também pela presença, e só lembrando que o professor Matheus estará novamente no último encontro, e eu me esqueci, me perdoem. A professora Eva Esquivada, ela pediu desculpas por não poder participar desse encontro de hoje, porque ela já tinha um compromisso agendado. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu tentarei ser breve, porque já são 6h15. Eu peço desculpas também, Matheus, porque eu nem me toquei pelo tempo, porque estava me divertindo tanto e aprendendo tanto ouvindo a sua exposição, que nem fiquei olhando para o relógio. Eu gosto muito das suas aulas e eu sempre fico muito impressionado com a carga de leitura
que você tem, né? Com a riqueza de sugestões, provocações e de informações que você transmite, né, nas suas palestras, é algo notável, assim. E aproveito também para dizer que o pouco que eu sei de literatura didática eu aprendi com você. Obrigado. Você é uma referência para todos nós. Eu estou me referindo mais, sobretudo, à Júlia, né, que é minha colega lá no CLAC, no Instituto de Letras. Bom, sem mais delongas, muito obrigado, Júlia e Matheus, pelas palestras excelentes. Tá? Eu e também todos que estão aqui certamente aprendemos muito com as exposições. Eu imagino também que os jovens que ainda não conhecem o vídeo, né, temos muitos alunos de graduação em início de curso. Então, aqueles que ainda não conhecem o vídeo, certamente vão sair deste encontro muito animados, né, com a perspectiva de poder ler a obra de Ovídio. Tá? Matheus e Júlia, os participantes enviaram previamente algumas questões, mais especificamente sobre a arte de amar. Algumas se referem lateralmente a outras obras de Ovídio. Eu vou tentar atender a todos e a todas e mediar essa discussão apresentando para vocês, os dois, essas questões que foram reorganizadas por mim. Creio que a maioria delas já foram respondidas na totalidade ou lateralmente durante as falas. Assim, eu vou tentar me concentrar naquelas que talvez não tenham sido respondidas integralmente. Algumas questões eu vou direcionar para o Matheus, mas naturalmente a Júlia também poderá complementar ou participar. Outras serão para a Júlia, mas de qualquer modo os dois podem participar e sintam-se à vontade para comentar, tá bom? Vamos lá na primeira questão enviadas pelos participantes, que eu tento reformular e reorganizar. A primeira questão se encaminha diretamente para o Matheus, porque se refere à sua tradução, Matheus, de A Arte de Amar, que foi publicada pela editora Mercado de Letras em 2016. Sim. Essa que está aqui em minhas mãos, tá? Com a apresentação do Paulo Sérgio de Vasconcelos e uma introdução, como diz o próprio Paulo Sérgio lá no início, né? Uma introdução muito sólida, com muitas informações que iluminam a leitura do texto do poema de Ovídio. A primeira questão, como eu disse, é sobre a sua tradução, Matheus, e sobre o hibridismo de gênero da arte de amar. Eu vou tentar relacionar esses dois aspectos em uma única pergunta. Retomando aqui a apresentação do Paulo Sérgio de Vasconcelos, a sua tradução, ele diz que, abro aspas, para citar o Paulo Sérgio, né? A arte de amar funde método e temática elegíaca com o gênero didático, fecho aspas. Em outras palavras, a arte de amar é um gênero híbrido, como você também já nos informou, já esclareceu em sua fala. E por gênero híbrido, né? Porque é uma espécie de manual de sedução em que o poeta, sob a persona de um magister, um professor, ensina truques úteis a um discípulos, a um aluno. Primeiro, para os homens, nos livros 1 e 2. E depois, para as mulheres, no livro 3. E aí, no livro 3, ele condensa, o Ovídio parece condensar, né? Os temas dos livros 1 e 2, que são direcionados aos homens. Mas a arte de amar, embora seja uma espécie de manual de sedução, não é um tratado técnico que, em princípio,
seria de mais fácil tradução, só em princípio, tá? Porque um tratado técnico também é, obviamente, é um texto com pretensões literárias. Estou me referindo aqui aos tratados de Columela, Varrão, né? Bom, A Arte de Amar é um texto poético, em versos. Dito isso, a questão é a seguinte: quais os desafios enfrentados por você ao traduzir A Arte de Amar? Eu estou me referindo aqui aos desafios linguísticos, literários, artísticos. E só para complementar essa pergunta, todos sabemos que a tradução não é uma tarefa mecânica, né? Não, pelo contrário, é uma tarefa muito penosa, é uma atividade intelectual e criativa, que não se limita a transpor palavras do texto de partida para o texto de chegada. Então, essa é a questão. Como que você lidou com essa questão, né, de A Arte de Amar ser um gênero híbrido, e como você enfrentou esses desafios de traduzir esse texto? Eu acredito que a tradução de texto antigo, independentemente do procedimento adotado, ela sempre é desafiadora, né? Porque ela significa dar sentido, na nossa época, para obras que foram escritas há muito, muito tempo. E também em outra cultura, numa cultura não de matriz judaico-cristã, né? Então, eu acredito que o desafio da tradução não é unicamente atinente à arte de amar, mas diz respeito a sempre que fazemos esse esforço de aproximação do legado antigo por esse viés, ele ocorre. Então, justamente, tentei, como tenho essa preocupação com os gêneros, né, privilegiar elementos que seriam importantes, por exemplo, do ponto de vista da constituição elegíaca e também da constituição didática da obra. Um elemento que chama a atenção é que aparecem no original muitas vezes o termo ars, né? Ars, que é traduzir como arte, né? Porque ele é importante nesse sentido de que tem relação com algo que é passível de passar pelo processo ensino-aprendizado. Então, o termo ars, que se repete, né, é importante para a própria constituição didática da obra. No mais, né, não tive pretensões artísticas, mas, por exemplo, não gostaria de ter apagado na minha tradução a importância de um termo como ars, eventualmente a própria, lá indo agora para o imaginário elegíaco, num topos como o do Seruitium Amoris, né? Essa questão da amante como senhora, como domina, né? Então, quer dizer, tentei manter na minha tradução elementos que remetiam tanto ao dar algum destaque, ser atento mesmo a elementos que mantinham tanto a face, a elementos que remetiam tanto à face didática quanto à face elegíaca. Era isso, basicamente. Sim. Eu já tinha lido a sua tradução há algum tempo, Matheus, e eu fiz uma síntese, na verdade,
quando eu li essa pergunta, eu fiz uma síntese assim, dos desafios que você enfrentou e como você os superou. E eu resumi em 4 pontos. Eu vou citá-los porque talvez sejam úteis para os mais jovens, porque eu acho que você fez uma tradução belíssima por 4 motivos básicos, e não são poucos. O primeiro é um conhecimento muito sólido da língua de partida, da língua latina, né? Algo que se adquire, obviamente, com muito estudo, com muito empenho. O segundo aspecto, acho que me parece um conhecimento que você tem também da língua de chegada, da língua portuguesa. Eu já li também a sua tese e fico impressionado com a beleza do texto, né, com o domínio que você tem da língua. Então, aí já são 2 elementos, o conhecimento da língua de partida e da língua de chegada. O outro elemento seria o conhecimento também do tema, né? Da poesia didática, da elegia amorosa, a leitura dos textos latinos. E o quarto, digamos, talvez habilidade ou competência, seria a criatividade. A criatividade que é necessária para fazer essa transposição de uma língua clássica do latim para o português, que nem frequentemente vezes não são equivalentes. E aí realmente é preciso que o tradutor tenha uma boa dose de criatividade, de vocação, né, de talento. Júlia, se você quiser complementar, se não tiver, eu posso ir adiante. Só acho que você ler também alguma das perguntas do chat. Você respondeu perfeitamente. Do chat? Tá, então, antes de ir para a próxima para o chat, um docente ou uma docente enviou uma pergunta, acho que seria ótimo atendê-la, que é a seguinte, vou ler aqui a pergunta, e aí, para a Júlia inicialmente, depois para o Matheus, o docente ou a docente diz assim, abre aspas, em sala de aula, encontro muita resistência dos alunos quanto ao conteúdo de A Arte de Amar, considerado, em algumas passagens, misógino, e aí cita uma passagem do livro 1, uma passagem em que o acesso ao corpo da mulher é incentivado, se refere especificamente a um momento em que o amante está sentado ao lado da mulher e cai um cisco em seu seio e o amante é aconselhado a retirar o cisco. E se não tiver nenhum cisco, ele é aconselhado a retirar a si mesmo, para manter um contato com ela. Em outra passagem, ele é racista, ou seria racista, uma passagem no canto 2, e outra até mesmo homofóbico. Aí o docente, ou a docente, continua. Tenho buscado não apenas situar o discurso do livro no enunciado ficcional, mas também investigar a origem do incômodo retratado por eles, pelos alunos. O fato de que esses discursos ainda circulem socialmente. Sinto, no entanto, que muitas vezes é um esforço vão. A maioria dos alunos sai do curso horrorizado com os conselhos amorosos ovidianos. Nesse sentido, como trabalhar essas questões com os jovens leitores em sala de aula, tão inspirados pela pauta igualitária em nossa sociedade moderna? Júlia, como que você lida com isso? Como que você trabalha essa questão? Obrigada, Gilson. Na verdade, aproveitando, né, essas questões todas foram questões enviadas pelos participantes inscritos, né, no nosso evento, naquele formulário. Aproveito, essa questão foi da professora Charlene Miotti, né, que está aqui presente conosco, e uma questão extremamente pertinente, né, acredito, assim, um ponto já tocado pela Charlene, né, na pergunta dela, e que eu acho que é fundamental para lidar com essa questão, é a questão da contextualização da obra no contexto cultural, né, e isso ela destacou muito bem.
a gente está num universo cultural, histórico, enfim, diferente, né, do momento em que essa obra foi escrita, apesar de que, né, mesmo na época de escrita, supostamente a obra gerou incômodos, né, não nesse sentido, mas em outros sentidos, né, não à toa ela é considerada, supostamente, se é que Ovídio de fato foi exilado, né, teria sido uma das acusações, digamos assim. Mas, como eu disse, né, a questão é extremamente pertinente, e não sei se eu tenho uma resposta, tá, Charlene? Uma questão difícil também, né? O que eu tenho a dizer, né? E aí eu vou até retomar aquele trechinho dos mitos que eu citei, porque eu acho que talvez isso se enquadre também como, não sei se geraria um incômodo, né? Mas a própria questão de falar, né? Um pressuposto, né? Ele coloca, o Magister, né? Coloca como pressuposto que o desejo é maior nas mulheres, e coloca isso de uma forma até mesmo negativa, né? Porque todos aqueles amores que eu citei na minha fala, né, Biblis, ela, num caso, se enforcou, né, numa das versões do mito, que é a versão trazida na Ars, e no outro, ela foi recusada pelo Cauno, né, que era o seu irmão, porque seria uma relação incestuosa, e ela também se transforma numa fonte de tanto lamentar. A Pasífae, que se une ao touro, né, também aí isso é colocado como um amor, né, exagerado, violento, algo que não foi possível. Também, enfim, o resultado foi o Minotauro, né, que ficou encerrado no labirinto. E o outro exemplo, a Mirra, que se uniu ao próprio pai também, ela foi, de certo modo, penalizada, ela teve que fugir, né, e, enfim, depois se transforma no elemento Mirra. Então, isso é um outro ponto, e aí eu acho que esses exemplos, eles também servem um pouco para mostrar, né, o que você chamou na sua pergunta, né, de, não sei se seria esse o termo, mas algo até mesmo machista, né? Que na mulher a paixão seria maior e levaria essas consequências funestas, que no homem não. No homem, enfim, isso acho que poderia ser vinculado à questão do pensamento da época, né? E a gente tem que contextualizar isso, existiu na época, né? São coisas que a gente não pode ignorar, acho que hoje a gente tem que ter ciência desses pontos, né? Para, ao reler a obra, né? Claro, nós não vamos ler jamais como leitores da época de Ovídio, nós vamos trazer outros questionamentos, vamos trazer outras pontuações, e aquilo que às vezes na época, né, também não dá para saber o que eles pensavam, mas o que às vezes na época poderia soar como algo natural, né, na nossa época, isso é um ponto de debate. E acho que não é um ponto para deixar os alunos horrorizados, espero que ninguém saia desse curso horrorizado, tá, gente? Porque tem uma outra questão no poema ovidiano, e aí isso também, não sei se seria talvez uma resposta, estou vendo aqui que a Charlene colocou no chat, né? Uma aluna chamou de manual de assédio na antiguidade. Eu não sei se seria uma resposta também, ou se justificaria algo, mas uma chave de leitura interessante também para se pensar essas colocações, enfim, é uma arte de amar. Tem a questão da técnica, mas tem a questão que o Matheus colocou depois, né, na apresentação dele, enfim, que é a questão da elegia. E quando a gente pensa no gênero elegíaco, né, um dos fundamentos desse gênero é a questão do lusus, do jogo, da brincadeira, né? Então, muito desses ensinamentos não é ensinamento para ser levado a sério e para seguir, né? Inclusive, se forem seguir esses ensinamentos ao pé da letra, vai dar problema, não vai funcionar, nem se fosse na época, nem se fosse hoje, enfim. Tem uma questão do jogo poético, claro, né? Não estou querendo aí fazer nenhum papel de advogado do diabo, nem eximir, né, os ensinamentos que estão postos lá, mas acho que essa questão do jogo, ler isso como jogo, como muitas vezes como ironia do Magister, talvez seja uma forma interessante de lidar com essas questões e uma forma mais leve de lidar com elas também. E aí, pensando nessa leveza, que é algo próprio do gênero elegíaco, né? É um gênero que é frequentemente caracterizado como Lewis, Suaus. Então, essas questões que, enfim, esses ensinamentos, né, a gente pode tentar lê-los numa chave mais leve, não numa chave de ensinamento do que se fazer propriamente, né? Não sei se seria uma solução de leitura, mas seria uma alternativa pensando aí no contexto de escrita e do próprio gênero, né? Que, enfim, é um gênero híbrido, mas tem essa questão da elegia, então talvez seja uma possibilidade.
mas também eu acho importante esses pontos serem pontos debatidos, né? Mesmo que a gente leia como algo leve, leia como ironia, isso tem sim que ser trazido para ser debatido. E aí, vou agora aproveitar, né? Acho que em outra ocasião eu até comentei isso, durante determinadas épocas, né, enfim, qualquer tradução, né, o Matheus respondeu antes de tradução, é uma interpretação da obra. E as escolhas que a gente faz ao traduzir um texto revelam muito, né, do ponto de vista ou das ideias que se querem veicular. E é muito curioso como, durante muito tempo, algumas traduções elas tenderam de certo modo, apagar algumas coisas da obra, né? Às vezes, assim, acho que uma coisa muito frequente das traduções mais antigas, né, é até, de certo modo, usar eufemismos para falar sobre determinadas coisas. Então, o ato sexual não era referido com esse nome, e aí era colocado um eufemismo para diminuir. Não é o caso da tradução do Matheus, né? A tradução do Matheus, como o Gilson bem colocou, é uma tradução precisa, bem fundamentada. Mas eu estou trazendo essa questão da tradução só para reforçar a importância de, quando a gente for ler esses textos antigos, a gente levar em conta, né, o contexto da época em que eles foram escritos, né, o gênero, tudo, mas também problematizar questões, às vezes, do tradutor ou do próprio autor, né, que, às vezes, na época, algo que não era um ponto, enfim, de debate, né, poderia ser até algo naturalizado, isso é o nosso papel ao reler a obra, né? A gente traz novas significações, traz novas questões, né? Colocando-as em diálogo com o que, enfim, o contexto da época. Bom, era isso, assim, acho que me delonguei muito, né? Mas, de fato, a questão é extremamente complexa. Se quiser complementar algo, fique à vontade. Assim, agora, durante a sua fala, Júlia, me ocorreu aqui, talvez seria interessante também fazer uma distinção, nessa pergunta, como o Ovídio compreende o amor, talvez pensar em desdobrar a pergunta, pensando aqui num livro do Paulo Sérgio de Vasconcelos, Persona Poética e Autor Empírico. A questão talvez seria como a persona poética, né, ovidiana, compreende o amor e como o autor empírico, o próprio Ovídio, compreende o amor. Eu não saberia dizer se são sinônimos, se há coincidência. Não, de modo algum. Né, porque me parece que o Ovídio é relativamente recatado, talvez não tanto quanto Virgílio, mas tinha uma vida bastante discreta. Então, acho que essa distinção talvez pudesse ajudar nessa leitura da arte de amar, fazer essa distinção, como a persona poética compreende o amor e como o autor empírico compreende o amor. Eu acho que, assim, a parte do autor empírico é complicado porque a gente não tem registro do autor empírico enquanto tal, né? A gente tem os registros na voz da persona poética. E acho que isso é a grande dificuldade, né, de trabalhar também com poesia da antiguidade. A gente está extremamente distante do autor empírico, né? Enfim, e aí a questão, né, só um esclarecimento também, quando eu falo Ovídio, voz, enfim, eu estou me referindo à persona, né? Porque o autor não tem como a gente escavar. Acho que a gente passa parte da voz poética, né? Mas que esse ponto que você tocou, Gilson, é extremamente importante, porque no caso do Ovídio, né, essa confusão entre autor empírico e persona, isso chega a ser, a meu ver, um recurso estilístico na obra dele, né? A gente não sabe se ele foi de fato exilado, mas se ele não foi exilado, ele construiu o exílio a partir da obra, né? Colocando a obra, a arte de amar, como causa desse exílio. Então, é muito poderoso a gente pensar isso, né? Como que uma obra poética, ela fundou uma tradição, né? E, de certa forma, interferiu, entre aspas, na vida, mas aí não sei do autor empírico, né, porque a gente não tem dados exatos, mas interferiu na vida dessa personagem poeta Nazão, que é essa personagem frequente em todas as obras ovidianas. A gente sabe direitinho, né, essa persona. Aí ele escreveu, lá, o Matheus colocou bem a questão dos amores, depois assumiu esse papel de magíster, depois vai ter a poesia de exílio, ele assume um papel de exilado.
Então, enfim, o autor empírico a gente não sabe, mas dessa personagem poeta, na história que nos chegou narrada pelas suas próprias obras, né, que foi o que eu chamei de autobiografia literária, e muita gente chama de autobiografia literária, isso não é invenção minha, né, é a história de um poeta que foi exilado por causa da sua obra amorosa. E aí a obra influenciando na vida dessa personagem poética. Enfim, acho que a questão é extremamente complexa, né? Mas foi bom você ter tocado nesse ponto. Sim, no caso acho que não daria vídeo, para esgotar toda essa discussão hoje. Na verdade, é só uma provocação, na verdade, provocações, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu me calo agora e passo para o Matheus. Desculpa a interrupção um pouco aqui como moderadora, porque a gente já passou até dos 10 minutos previstos. Mas como nós teremos não só a oportunidade, né, de na próxima aula ver o canto 2, onde tem alguns casos, né, acho que vão tocar nesse assunto, né? A professora Eva mesmo, voltando até a Ariadne, mas também no encontro 3, o debate, né, entre o Matheus e a Eva, né, pode trazer novamente esses assuntos. Eu sinto muito interromper, mas a gente, como já passamos 20 minutos e várias pessoas tiveram de sair, né, eu mesmo até coloquei uma provocação para pensar sobre isso, mas eu acho que nós temos de encerrar, né? Então, eu peço desculpas, mas ficam os comentários para o próximo encontro, tá bom? Então, muito obrigada mais uma vez, Júlia, como sempre, né? Muito clara, muito erudita também, cuidadosa, com o Matheus, né? Também, né? E você tendo sido orientando dele, né? A gente nota também, não há como não realçar essa proximidade, né? Os dois ambos muito claros, muito eruditos, muito cuidadosos, né? Agradeço muitíssimo. E ao professor Gilson também pelo cuidado na leitura, né? Dos textos, dos comentários quando foram feitas as inscrições, né? A todos também que deixaram aqui questões, perguntas, enfim. Então, na próxima segunda, voltamos ao vídeo Arte de Amar e aos grandes problemas, né, que ele teve na época e que a obra teve e que a gente ainda tem hoje, né, ao retomar esse texto, para repensar, inclusive, também os nossos preconceitos, né, e os nossos valores, enfim. Então, muito obrigada mais uma vez, boa semana a todos e todas, e até a próxima segunda-feira. Obrigada.